Fala galera, Natão aqui de novo. Vamos falar hoje sobre umas maneiras eficientes de você aumentar o teu salário. Acho que a parte financeira é bem importante, né, na nossa vida, porque dita bastante do nosso conforto e na nossa área também tem bastante discrepância aí de salários. Também galera, um disclaimer, né, que essas maneiras que eu vou falar, nenhuma é um super segredo, não. Mas são formas que eu já usei, amigos já usaram, inclusive eu já usei dentro e fora do Brasil e amigos também, então elas são garantidas aí que funcionam. E claro, está muito conectado com a sua experiência, mas essas formas que eu vou dizer, independente da sua experiência, elas vão funcionar. Bom, então eu vou dividir esse vídeo em três partes. Primeiro eu vou dizer como que eu mais do que tripliquei o meu salário em poucos anos. Depois eu vou dizer duas outras formas que eu usei para aumentar o meu salário na minha carreira. E por fim, como bônus, eu vou dizer as formas que eu vejo de continuar crescendo aí financeiramente. Então vamos lá. Qual que é a primeira forma? Bom, a primeira forma é simplesmente mudando de emprego. Por que isso? Porque o melhor momento de você negociar salário é antes de você começar na empresa. Porque muitas vezes, depois que você começou, é bem difícil de você ter bons aumentos na empresa. Seja por política da empresa, tem muitas empresas que não sobem teu salário muito por ano, ou talvez para você ir para o seu próximo cargo demora 2, 3 anos ou até mais, ou talvez para você atingir algum cargo você precisa ter X anos de experiência, quando na verdade, se você simplesmente sair da tua empresa e ir para outra empresa, você já consegue atingir teu objetivo financeiro, ou talvez você consegue já sair de um júnior e ir para um pleno em outra empresa, quando na tua empresa você ia demorar muitos anos para atingir isso. Por isso que acaba sendo eficiente, simplesmente você mudar de empresa. Bom, como foi a minha experiência, eu trabalhei numa empresa há mais ou menos 2 anos, e quando eu já me senti na zona de conforto, eu comecei a procurar outros empregos. Aliás, essa é a melhor hora para você procurar um outro emprego, quando você está tranquilo e empregado. Eu estava numa empresa por volta de 2 anos, já estava na minha zona de conforto e fui procurar uma outra vaga. E claro que eu fui procurando vagas que eu tinha um aumento de pelo menos 40% para cobrir aí o risco, né, de eu sair de um lugar que eu estava gostando para ir para um lugar que eu não sei, podia gostar, como podia não gostar, ou podia talvez não me adaptar. Então eu só via vagas que eu tinha realmente um aumento bom. E claro, na minha empresa era bem difícil eu subir o meu salário, esses 40% que eu estou dizendo. Então, se eu demorasse um mês ou um ano para conseguir esse aumento, para mim seria bem produtivo. E no caso foram alguns meses e eu consegui uma empresa pagando o triplo do que eu recebia, mesmo sendo pleno, para uma outra vaga pleno, mais ou menos, pagando o triplo. Então funcionou bem naquela época. E logo depois, depois de mais ou menos um ano e meio, eu mudei de novo de emprego e fui para uma outra empresa pagando mais ou menos 40% a mais do meu salário. Claro que de início, como eu não ganhava muito dinheiro, foi mais fácil de dobrar ou triplicar o meu salário, depois já não era tão simples, mas mesmo assim consegui bons aumentos aí fazendo isso, e usei até aqui no exterior. Quando eu mudei para a Holanda, eu acredito que eu não tinha tanto poder de negociação antes de entrar na empresa, porque a empresa já estava me trazendo do Brasil para cá, né? Então eu não consegui pegar um salário tão bom. E de novo eu fiz isso, eu mudei de emprego e fui para uma empresa que é a atual que eu estou, que me paga mais ou menos 40% a mais do que a anterior. E para eu aumentar o meu salário em 40% na empresa anterior ia levar muitos anos. Hoje eu já estou, acho que quase 3 anos na empresa atual, e provavelmente eu não iria conseguir ter esse aumento ainda na outra empresa. Então, de certa forma, isso é uma maneira bem produtiva. Eu já vi também amigos que, no meu caso, normalmente eu ficava aí 2 anos pelo menos nas empresas para tentar mudar, mas não tem muita regra não. Já vi amigos que em um ano trocaram 2 vezes de emprego e dobraram as 2 vezes o salário. Acho que tudo depende aí, mais pelo fato de você achar uma vaga que
que está pagando mais e você simplesmente ir, né? Então o tempo de você achar essa vaga vai variar, claro. É um pouco chato você fazer entrevistas e ficar correndo atrás de vagas, mas, bem, quando a parte financeira vem, é bem recompensador, né? E, de novo, o melhor momento para você procurar a sua próxima oportunidade é ainda empregado, porque aí você não tem pressa, você tem bons argumentos para negociar o seu próximo salário, afinal você está empregado, você não precisa fazer, você não está passando aí fome nem nada, então você pode falar um não para depender de uma vaga, caso não seja o valor que você quer, né? Então é isso que eu diria. Eu sempre, se puder, sempre procure a próxima oportunidade empregado aí, que te dá algum certo conforto a mais. Bem, a segunda forma é um pouco mais difícil, porque ela precisa de dois fatores aí, né? Que é você estar numa empresa que te valoriza e você mesmo dar bastante o sangue, trabalhar bastante lá para se tornar, de certa forma, essencial para aquela empresa. Pois dessa forma, ao longo também dos anos, provavelmente você não vai conseguir aumentos extremamente rápidos, mas dependendo da empresa você pode conseguir sim bons aumentos. Então eu também consideraria isso como uma boa forma aí, você se tornar essencial numa empresa. Numa empresa no Brasil, que eu fiquei mais ou menos 4 anos, em 3 anos eu consegui dobrar o meu salário anual lá. Claro que isso também foi porque, tem mais um fator aí, né, que a empresa também estava crescendo, então como eles estavam tendo mais receita, eles investiam mais na retenção, e como eu era essencial lá, eles também começaram a me pagar mais. Eu praticamente, em 3 anos, eu dobrei o meu salário anual lá. Por que eu falo meu salário anual? Porque eu tive aumentos no meu salário mensal, mas eles também aumentaram benefícios e PLR, então no fim foi praticamente dobrando meu salário. Mas de novo, isso é um pouco mais difícil porque teve esses 3 fatores, né? E por fim, a terceira forma é mudando de país, né? Claro que isso não é tão simples, mas tem muitos outros países que pagam bem melhor do que o Brasil. Seja aqui na Europa, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Emirados Árabes. Claro que você pode estar numa empresa, de repente essa empresa te oferece uma posição fora do Brasil, você busca aí você fazer esse trâmite interno, ou também você pode combinar com a primeira dica, né, que é mudando de emprego e mudando de país. Isso vai te dar um aumento bom. No meu caso, quando eu saí do Brasil, eu saí para um cargo menor, mas ganhando mais do que o dobro, né, bastante por questão da mudança econômica, né, de um país para o outro. Quais são as formas que eu vejo de continuar crescendo aí financeiramente? Bom, uma das formas caso aconteça, isso pode acontecer na minha empresa ou em alguma outra empresa, eles começarem a investir em um projeto específico que tem bastante dinheiro, então eles querem pôr bastante tração, de repente querem contratar rápido ou querem pegar os melhores talentos, então eles estão dispostos a pagar mais do que o mercado está pagando. Por exemplo, ultimamente eu tenho visto que algumas corretoras de Bitcoin, algumas empresas de bet, elas estão pagando consideravelmente a mais. É claro que isso não é extremamente simples, porque meio que você precisa achar as empresas que estão fazendo isso e elas não ficam fazendo isso para sempre, né? A não ser que elas fiquem num ritmo de crescimento constante, que é um pouco irreal, né? Mas pelo menos por um período que elas estão querendo crescer e o quão rápido elas crescem faz bastante diferença para elas, e elas podem pagar salários bem altos, você negocia bem antes de entrar, pegar um bom salário. Ou de novo, talvez não seja um projeto novo, talvez a sua empresa está expandindo para algum outro país, como por exemplo a minha empresa estava expandindo para os Estados Unidos e poderia ter tido a oportunidade de ter migrado aqui da Europa para lá, não era uma vontade minha, mas teria um aumento aí também de salário, né? Também conectado com mudar de país, mas também porque eles estão querendo contratar rápido lá, porque acabaram de pegar um cliente novo e estão querendo crescer mais rápido. Então isso também é um dos motivos que faz aí você conseguir ter um salário maior. E a segunda forma seria mirar em empresas específicas, como Big Techs. São poucas empresas, mas elas têm um formato bem parecido de entrevista. Então você estuda um tipo de entrevista, se dedica aí bastante tempo estudando, mas você tem mais de uma empresa para tentar. E normalmente elas pagam
muito bem, acaba compensando aí todo o seu estudo. Bem, essas são as formas que eu vejo aí futuramente de aumentar meu salário. Claro que a gente pode ficar fazendo um loop nas outras 3 formas que eu disse, né? A gente fica tentando procurar e mudar de emprego e mudo, de repente mudo de país de novo. Isso também provavelmente eu conseguiria ficar sempre aumentando aí o meu salário, mas eu acho que chega um ponto que você já está bem remunerado, você já está num país que paga bem, então às vezes os seus aumentos não são tão grandes para você cobrir o risco, né, de você ir em um lugar que você não gostar, ou de você simplesmente não se adaptar, ou alguma coisa dar errado, né? Então é isso, galera. E me conta aí vocês nos comentários que outras formas vocês usam para aumentar o seu salário. Valeu, galera. Até a próxima.